Abriu. Vamos para mais uma live. Presença digital. Boa noite, Sueli. Nossa convidada já chegou. Boa noite, Eulália. Olá. Tempo. Hoje a nossa conversa vai ser muito boa. Nossa mediadora, sua presença digital, vai estar aí pegando as perguntas e interagindo com vocês, tá? Deixa chegar mais uma turminha. Boa noite para quem está chegando. Margarete, seja bem-vinda. Dona Cecília. Arielle, veio lá do norte, que coisa boa. A noite promete hoje, viu? Não vai ter nada de mentira aqui não, só o assunto. Vamos falar de fake news e o que ele acarreta hoje no nosso dia a dia. Temos uma convidada de luxo hoje. Dani. Menina, Clube da Luluzinha, só chegou menina até agora, coisa boa. As perguntas já estão abertas, tá? Naturalmente, quando a gente começa a conversar, vão vindo perguntas mais específicas, mas a ideia é que a gente trabalhe com perguntas já abertas, aleatórias, para a gente incorporar o nosso roteiro e naturalmente vai dar cria, porque é muita conversa, a conversa é muito longa e boa, sem fim inclusive, a gente tem um limite de 1 hora aí. Mas a ideia é que a gente interaja com todo mundo aqui. É um bate-papo guiado por mim e com a nossa nobre convidada aí. A revolução é feminina, sem dúvida. Tenho certeza disso. Chegou Luciano, para não dizer que não tem menino nessa história. Mulher madeira de lei, isso, Catiane. Cauane, minha prima, que massa. Tô aqui, Alexandre. Ó, vou chamar a convidada, tá? Pra gente começar a bater um papinho aí. Pra gente começar as apresentações. Já tem um tempo bacana. Ela tá aqui ligada na gente. Deixa eu tirar esse fone aqui que eu não vou usar. O áudio tá bacana, pessoal. A luz tá bacana. Eulália. Olá, como vai? Boa noite. Coisa boa. Misturar o sotaque da gente. Maravilhoso em dia de São João, né? E dia de São João, olha só. São João diferente, estranho, mas São João, né? É, com certeza. Bacana. Ó, vamos começar a conversar um pouquinho mais à vontade, até jogar um pouquinho antes de pegar as perguntas, chegar nas perguntas. A minha ideia de fazer essas lives é dentro do que eu vivo da comunicação digital. E eu vivo consumindo informação, vivendo da comunicação digital e principalmente daquilo que as pessoas dão para a gente, que são seus comentários, sua vida digital. A gente consome isso. Eu digo isso para mim, para quem trabalha comigo, para o meu cliente e principalmente para o cliente. E chegou a... E agora, a ideia das lives é bem essa, trazer grandes temas, com grandes especialistas, onde eu faço essa mediação, trazendo esse consumo do mundo digital, e jogando para essa boa conversa, essa interação do que pode ser. Não trago verdades, a gente não vai trazer aqui regras, verdades e soluções, vamos trazer a discussão do que está vivendo hoje o mundo social digital. Tá? A ideia das fake news não tem nem muito o que apresentar. Está no nosso dia a dia, está no nosso celular, está no nosso e-mail, está na roda de conversa. A conversa aqui hoje está de boteco, virtual. Mas a gente está vivendo uma coisa muito hoje. Vamos falar daqui a pouquinho de pandemia também. Mas as fake news estão em todos os momentos da comunicação. Até porque a comunicação hoje não tem dono. Todo mundo é comunicador. Todo mundo repassa a comunicação.
E a gente vai falar um bocado sobre isso. Trouxe aqui, com muito prazer, uma jornalista e professora do Ceará, Eulália, já é uma querida amiga, vindo de uma grande amiga, e ela atua diretamente nessas duas praias, jornalismo e educação, academia. E já abro para você como é que é o teu dia a dia, envolvida com comunicação jornalística e envolvida com a educação de profissionais da comunicação. Fique à vontade, vamos começar. Tá ótimo. Antes de tudo, agradecer, né, pelo momento, né, essa oportunidade de conversar sobre um tema que é tão instigante, que é tão importante, né, e espero que a gente possa fazer boas trocas. Já vi que a Aline Oliveira está aí, a responsável pelo nosso encontro. Enfim, já estou muito feliz pelo momento. Então, em relação ao campo do jornalismo, né, estar na redação é ter a informação como matéria-prima, né? Trabalhar com informação hoje é extremamente desafiador, porque temos diversas fontes, e quando a gente pretende fazer um jornalismo de qualidade, sério, coerente, a gente tem que ficar atento a tudo que é produzido e checar, rechecar. E assim, como eu falei, são várias as fontes. E a gente tem que dar ouvido a todas e entender, né, qual é que vai priorizar, qual é que está mais coerente com a ciência, enfim, já que a gente vai falar sobre pandemia, né? Então, assim, na redação é essa preocupação imensa com a produção de conteúdo. Na sala de aula é a preocupação em formar essas pessoas que vão ocupar as redações, né? Esses profissionais que vão estar nesse lugar de produção de conteúdo, que é um lugar de muita responsabilidade, né? Informação é poder, né? Então, a gente tem que estar muito atento a não só a questão técnica, né? Não adianta só focar na técnica do fazer jornalismo, mas principalmente a questão ética, né? Qual é a ética que a gente vai seguir, né, nessa produção, né? Então, é muito importante ficar atento a essa formação para que o jovem já tenha essa noção de responsabilidade que ele vai ter que ter na redação. E olha que a gente tem que ter muita responsabilidade, porque todo o conteúdo que a gente faz hoje em dia é global, né? Às vezes a gente não tem noção, mas, por exemplo, a nossa conversa aqui pode estar sendo vista na Austrália, pode ser vista depois em qualquer outro lugar do mundo. Então, a gente tem que ter muita responsabilidade nesse lugar que a gente ocupa, né? E também lá na faculdade, a gente tem um grupo de extensão que, junto com os alunos, leva letramento digital para jovens de escola pública, que é algo que a gente deve conversar um pouco mais para frente, né? Então, são esses os desafios, né, do exercer e do formar, né? A responsabilidade de quem informa, de quem passa a informação hoje é fundamental. Não é porque uma notícia é muito boa ou muito ruim que ela deve ser dada como verdade. A fonte, de onde ela veio, é muito importante. Acho que menos de um ano, posso estar errado por pouco, ou por muito, mas é uma história que foi muito marcante aqui na região metropolitana. Só para dar uma situada, eu estou no Recife e sou de João Pessoa. E Eulália, ela está lá em Fortaleza. A gente está aqui, eu acho que perto de 800 quilômetros de distância, envolvendo todo mundo nesse balaio aqui, viu? Já é um pouquinho da nossa globalização regional. Aí esse caso que eu ia contar, foi um cara que foi aqui na região metropolitana, no Cabo de Santo Agostinho, uma cidade perto aqui, cidade portuária, que tem praias, e ele foi lá lançar na Globo, ele lançou um projeto de construção de um shopping. E ele lançou o projeto. Disse que ia ter abertura de canteiro de obras e inscrição de mão de obra. Eulália, parou a cidade lá, deu 500, talvez alguns milhares de pessoas numa fila interminável, e não foi verdade. O cara tinha problemas mentais, botou isso na cabeça, se arrumou, deu entrevista ao vivo no meio da fila, falando do projeto. E a cidade parou para aquele grande empreendimento todo de mentira. Aí assim, já vamos falar dos donos da verdade, quem é quem nas fake news. Mas a gente está no meio do caminho de boatos e de inverdades, de omissões de informações, da fake news como fake news, aquela mentira desvairada para chegar a algum objetivo, que ninguém sabe direito, porque só quem cria fake news pode dar o valor que ela talvez mereça ou não. E é isso, a gente está envolvido hoje com muita gente sendo informador de opinião, informando de todo jeito, e a preocupação é grande quando você recebe o material na sua mão.
O smartphone hoje leva a gente para qualquer lugar, para todo lugar. E o que é que você pode dar como uma primeira boa dica dessa informação bombástica que chega na sua mão, Eulália? A grande questão é que eu sempre falo que as fake news, elas trabalham no campo das emoções, né? Ela, às vezes, não perpassa muito pela racionalidade da gente. Às vezes, ela traz um conteúdo que está relacionado àquilo que a gente gostaria que fosse verdade. Né? Pois é. E acontece que, diante dessa ânsia de receber esse dado, essa informação, você acaba compartilhando. E o primeiro passo tem um instituto internacional que ele fala, que é como se fosse uma higienização da informação. A gente não tem que lavar a mão por determinados segundos, né? Então, Sim. faça uma higienização da informação, né? Você pare um pouco, reflita antes de compartilhar. Porque os efeitos são muito graves, muitas vezes, né? E fáticos, né? Que a grande questão é quando você sai do universo online e tem efeito na vida prática em diversas áreas. Econômicas, como você colocou, né? Humanas, né? Sanitárias, né? Então, é muito importante a gente ter essa noção da importância da informação, porque a gente vive, você até falou da questão dos boatos, enfim, boatos, mentiras sempre existiram, sempre. Isso. É da natureza humana. A grande questão é a hiperconexão, né? A gente vive em redes hoje, né? Todo mundo tem, como você fala, tem os aplicativos que você se conecta com diversas pessoas. Você encaminha uma mensagem, 50 pessoas. Se você enviar uma mensagem em rede, várias pessoas são afetadas com isso, sendo você o compartilhador, né? Então, assim, é muito importante ter essa noção do seu lugar de fala, assim, do seu lugar o lugar que você ocupa nesse espaço digital. Porque a gente troca muitos dados, às vezes a gente nem tem noção disso. Tem gente que acorda e já começa a consumir dados e antes de dormir consome mais um pouco, né? E o tempo inteiro é no trabalho, são nas relações pessoais, enfim, o tempo inteiro a gente está nesse processo de compartilhamento e produção. Então, se a gente não ficar atento, a gente pode contribuir para essa desordem informacional que é tão grave, que traz consequências tão danosas, né? Sendo mais prático em relação à tua atuação no jornalismo, qual a pior fake news? O que é que você que chega com aquela cara de, meu Jesus, vai me dar um trabalho ver isso aqui? Porque vocês têm que apurar. A informação pode ser que seja verdadeira e útil, mas hoje em dia, como a gente está discutindo, tem muita fonte, vem de todos os lados. Eu não vou nem falar do lado correto, não. As assessorias de imprensa, os artistas, as empresas que têm uma relação bacana de saber enviar informação. Mas às vezes chegam coisas mirabolantes. Hoje todas as TVs, todos os jornais, todas as rádios têm um WhatsApp. Ou seja, está na minha mão falar com a redação. E parar para apurar isso deve dar um trabalho danado, hein, Eulália? Mas é da função essencial do jornalista, né? Apurar é o básico. Então, assim, enquanto jornalistas, a gente já é treinado, a gente já tem essa deontologia, né? A gente já tem essa noção ética e do nosso dever de fazer isso. O grande desafio são das pessoas em geral, que não são educadas para isso. Mas na redação, isso já é de lei. Assim, a gente não tem como optar se isso eu vou ou não checar. Tem que checar exaustivamente, tem que checar, enfim, mesmo sendo de uma fonte que você confia, é importante ouvir outros lados, ouvir outros olhares, porque a riqueza, né, a riqueza do contemporâneo é isso, né? A gente ter essas diversas fontes de saber, né? As pessoas têm muitas formas de entender o mundo. E a gente é meio que esse filtro, né, que as pessoas vão ter acesso na hora de receber a notícia, na hora de receber a informação. Então, a gente existe. Hoje, o acesso às pessoas está muito mais fácil, às redações, né? Essa questão de sempre foi, Sim. né? Sempre foi. E aumenta ainda mais. Então, assim, é algo extremamente positivo, mas que demanda uma postura ainda mais ativa, cuidadosa e coerente do estar na redação, né? É um trabalho incansável. Incansável. Eu imagino também uma cobrança em cima de vocês quando algumas notícias não são divulgadas, pela preocupação em fazer isso, o bom jornalismo.
existe um consórcio hoje que trabalha nacionalmente com grandes empresas de comunicação para analisar e trabalhar os números da Covid, por exemplo. Ao mesmo tempo, a gente tem algumas dezenas ou centenas de sites que republicam tudo de todo jeito. Que a gente pode falar que eles são jornalismo, aí isso é outra conversa. Mas a gente tem informação circulando. Vou colocar o caso, por exemplo, da morte de Gabriel Diniz, que ele morreu num acidente aéreo, acharam o documento fácil dele e já colocaram dada a morte dele sem a verificação correta, sem fazer a elaboração correta daquela informação. Hoje em dia, eu acredito, isso é uma teoria minha, bem empírica, que não existe mais aquele furo jornalístico, porque você tem o seu público. Sair correndo para confirmar cenários informativos faz com que você seja aquele maníaco, doido, perseguidor da notícia que você não tem na mão. Quem tem responsabilidade mantém a sua segurança. Quem não tem, joga a notícia para cima, adianta a morte. Adiantaram a morte de Ariano Suassuna aqui em quase 48 horas. É grosseiro tratar disso. E por estar aqui, a gente está perto de pessoas que conhecem. O sofrimento é outro. Quem não está mais tão perto pode não sentir. Mas a informação foi muito mal passada, como vive permanentemente mal passada. A gente está com as pessoas querendo ser a notícia, ou querendo ser aqueles oficialmente passadores de notícia, mas a responsabilidade está acima de tudo, né? Esse trabalho de apuração que você está dando aula aí de como fazer, eu acho que existe a pressa, mas não existe a pressa de lançar a informação. Existe a pressa do bom trabalho, né? E é isso que você fala. É isso que você fala, a questão do colaborador, né? O jornalismo nunca foi onipresente. É impossível a gente estar em todos os lugares. Então, cada vez mais, a gente precisa do cidadão que está naquele local e que foi a testemunha daquele evento. Então, desde que o jornalismo é jornalismo, que a gente depende do colaborador. Mas agora que ele está munido de um celular, né, que ele está naquele momento em que o fato acontece, é interessante que alguns até já tem um tom de voz, né, que segue o modelo, né, de narrar, enfim. Mas, ao mesmo tempo, tem essa questão. Você recebe a imagem, você recebe a informação, mas o grande papel do jornalista é ser o guardião, né? Como a gente lembra das teorias da comunicação, o gatekeeper, né? Aquele que fica no portão. Né? Não, isso aqui é possível a gente compartilhar, a gente continuar, isso aqui a gente já vai... Isso aqui já não vale, né? Porque, enfim, é deliberadamente visível que aquele conteúdo não está correto, né? Enfim, não adianta mais a gente ter aquela preocupação... a gente segue com a preocupação de dar informação, sempre, mas é mais importante ainda dar a informação correta, coerente e bem checada. Né? Porque, na verdade, o patrimônio da gente é a confiabilidade, né? É o fato das pessoas saberem que se aquela informação tá sendo publicada, ela já passou por uma série de pessoas que analisou, né? Que fez um balanceamento de como foi produzido, né? Que dados estão sendo compartilhados, porque, como você fala, são muitos dados. A gente precisa de educação para os dados, né? O que os dados dizem, por exemplo? Você está falando de pessoas produzindo conteúdo, mas quando chegam dados para a gente, né? Dados também são facilmente manipulados. E aí a gente precisa de treinamento, precisa de uma educação para esse olhar para os dados, né? Saber perguntar a esses dados o que eles querem dizer e saber narrar a partir deles, né? Então é muito desafiador. Né? São desafios de diversas ordens que a gente enfrenta, né? Falar em dados aqui, eu tenho uma pesquisa que 62% dos brasileiros não sabem reconhecer fake news. E, ao mesmo tempo, eu faço uma pergunta sobre as ferramentas que temos hoje, notadamente Facebook e WhatsApp. Elas estão mais para atrapalhar ou até onde elas conseguem ajudar esse trabalho não, nessa nossa vida digital envolta às fake news? As redes, elas têm mecanismos de análise também, né? Elas têm uma autorregulamentação. Dependendo do conteúdo, elas até retiram ou avisam sobre determinado risco daquele conteúdo. Então, assim, elas por si só já têm essa preocupação, porque elas são cobradas, né? Por isso que é tão importante a gente ter a noção de quando o conteúdo é ofensivo,
de quando o conteúdo está incorreto, para que a gente, inclusive, possa avisar, né? Veja, olha, esse conteúdo está sendo compartilhado e tem essa instituição séria que faz uma checagem, que já comprovou, né, que não é correto. Então, assim, é um trabalho em conjunto, né? As redes têm esse trabalho, né, de autorregulamentação, Hoje mesmo eu estava vendo tem uma instituição muito interessante chamada Redes Cordiais, e eles fizeram uma publicação falando sobre a questão da observação do Instagram em relação a Covid, né? O compartilhamento de informações relacionadas à pandemia, né? Então, assim, é um momento extremamente delicado, né? É um momento extremamente preocupante. Quando a gente envolve informações deliberadamente produzidas com o intuito de desinformar, isso é ainda mais sério, né? Torna tudo ainda mais grave. Então, elas já fazem, de alguma maneira, uma análise. Mas a gente também tem que ficar atento, porque às vezes pode passar e, de repente, a gente pode, num susto, compartilhar e acabar entrando nessa onda de desinformação, que é o que a gente, assim, pretende ao máximo evitar, né? Eu tenho outro pedaço de outra pesquisa aqui, dessa vez é do Instituto Ipsos, e que uma pergunta aqui de multi-resposta, onde as pessoas culpam os políticos pelas fake news em 49%. Em 47% culpam a mídia de uma forma geral. E 37% culpam a visão negativista das pessoas e as próprias mídias sociais. Eu gosto muito desse cenário, quando a gente bota as pessoas tomando conta de tudo. Porque no final, rede social é aquilo que envolve pessoas. É aquela relação quando envolve mais de uma pessoa. As plataformas são páginas em branco. E elas se constroem formando a nossa rede de pessoas com bem comuns, assuntos em comuns, relacionamentos em comuns. Não necessariamente isso quer dizer que vai haver harmonia, naturalmente que não. Mas quando a gente traz das pessoas esse consumo e essas críticas também, você falou uma coisa que eu estou muito ciente que está acontecendo, mas ainda está muito longe de ser uma coisa mais funcional. É que a atuação mais fortemente das mídias. E daí tem 200 discussões em torno do que é essa segurança que eles podem dar. Bloquear conteúdo, bloquear usuário, porque por muito pouco a gente consegue chamar 100 pessoas hoje e ir contra uma notícia, contra uma informação, contra um perfil. Ou seja, esse poder não está muito equilibrado, nem está muito em consonâncias. Eita, eu estou usando uma palavra muito maluca, mas não está muito... não tá fechado esse ciclo de como é o poder da pessoa que tanto pode informar, como também pode bloquear um conteúdo. É porque a grande questão é que esse conteúdo vai chegar de outra forma. A grande questão é que você pode até bloquear, mas existe um bastidor da internet que, se a gente também não estudar e não ficar atento a ele, a gente vai seguidamente ficar retomando as mesmas velhas questões, né? Então, assim, por isso que não existe uma fórmula mágica para combater desinformação. Porque quando a gente acredita que já chegou a um determinado patamar, a problemática já está bem adiante. Se hoje se fala em fake news, que na verdade é um termo que os estudiosos até consideram que não é o melhor termo, e daqui a pouco eu posso até falar um pouquinho sobre isso, né? À vontade. Se a gente for pensar nessa questão, hoje a gente fala sobre fake news. Mas já existem as deepfakes, por exemplo, que são os vídeos que trazem pessoas falando um determinado conteúdo que elas não disseram, mas com vídeo, porque o vídeo ele dá uma sensação de mais verdade, digamos assim, né? Você tem a sensação de que não, mas tem um vídeo, a pessoa está falando aquilo. E a voz? É a voz da pessoa, né? Mas aquilo ali foi manipulado. E, inclusive, tem aplicativos que já fazem esse tipo de troca, né? Você coloca o seu rosto enfim. Então, é muito importante que se entenda que a maneira como ela vai se travestindo, né? A sofisticação que ela vai ganhando, porque, assim, a gente acredita, não, eu já entendi o que é a desinformação. Mas é importante entender que ela vai se transformar.
porque ela segue trazendo alguns ganhos. Né? É importante a gente entender que ela traz determinados ganhos e muitas perdas. Ganhos para determinados grupos e perdas coletivas imensas. Né? Se você me permitir, eu poderia até falar já porque fake news não é, que eu sempre gosto de reforçar, não é o melhor termo, né, para a gente lidar com a questão. Né? São três aspectos, né? Um que já que você falou da sala de aula, né? Se são fake, não podem ser consideradas news, né? Se são falsas, não podem ser consideradas notícias. Se são falsas, não pode, uma vez que a gente sabe que as notícias devem ser feitas seguindo princípios éticos e técnicos, né? Então, assim, e uma vez que haja algum tipo de equívoco, o bom jornalismo corrige, né? Ele tem essa obrigação ética da correção. O outro aspecto é que ela ganhou essa força em 2016, quando ela foi utilizada para depreciar o trabalho do jornalismo. Né? Muitas vezes as pessoas dizem que é fake news, mas na verdade é algo que desagrada. Né? Assim, é algo que desagrada. E isso é bem diferente. Né? É diferente você... Enfim... Então, é muito importante que a gente tenha essa noção. E ela não alcança a complexidade que é a desinformação. Que é o quê? É você utilizar deliberadamente, assim, você tem um intuito de prejudicar pessoas, ou prejudicar instituições, ou poder público. E você manipula essa informação. E essa informação, muitas vezes, ela não é evidentemente falsa, ela não é evidentemente fraudulenta. Ela vem em detalhes, que se você não tiver o olhar treinado, vai passar por esses detalhes. Não sei se já aconteceu com você de estar em um grupo e você recebeu informação, um print, e a pessoa na sequência pergunta, será que é verdade? Ou então, assim, eu não sei se é verdade. Essa semana teve algo muito peculiar. Num grupo de escola, uma pessoa compartilhou um material do Maurício de Souza e não só compartilhou, como disse, eu fiz e recebi. Quando você checa, é uma página que não existe a página. E aí começou-se a perguntar, não, mas as pessoas interessadas no conteúdo, né? E aí eles começaram a perguntar, não, mas será que enfim, que é possível se inscrever e ganhar? Na sequência veio uma correção do grupo, Maurício de Souza, dizendo que ficassem atentos a esse tipo de conteúdo, né? Então, assim, é muito importante, antes de criar essa expectativa, entender, dar uma olhadinha, né? Dá uma olhadinha, vamos olhar lá no site oficial, uma coisa bem simples. Eu não estou falando de algo muito sofisticado, estou falando de uma coisa simples. Né? Vamos dar uma olhadinha no site. Vou fazer uma listinha disso aí, viu? Né? Tipo assim, como não cair em fake news. Eu tenho uma formulazinha, eu quero pegar, juntar com a tua fórmula, porque não tem como fugir. Eu acho que 3 passos a gente consegue. Essa semana mesmo comigo aconteceu exatamente isso. Passaram notícias dessas de Covid da vida, que é a próxima pergunta para você, e falaram, rapaz, eu vi isso aqui, será que é verdade? Como eu sou um chatinho contra as fake news, aquele site que você nunca ouviu falar, eu fui lá e cliquei. Horroroso em tudo. No conceito de site de notícia, tudo faltando jornalisticamente falando. E depois, para brindar o fim da informação, tinha lá, com notícias, não sei de quem, do site tal e do site tal. O cara pegou a notícia inventada de 2 lugares sem nenhuma expressão. Eu digo, rapaz, isso aí notadamente é uma fake news, porque eu ainda me deu o trabalho de pegar esse mesmo título e ir num site maior e não ter nada. Eu digo, pessoal, a gente cai porque a gente quer. A gente precisa ter um cuidado. Assim, e não é só jogar para um grupo e perguntar se é verdade, não. Porque você não se deu o trabalho de não perder seu tempo e de não se colocar contrário a si mesmo, porque é uma queimação você botar certos conteúdos em grupos. Você coloca uma coisa dessa aí e vem alguém desmascarar, não é nem desmascarar, é só dizer, ó, isso aí não tem nada a ver, isso é uma mentira deslavada. Ou seja, a gente tem que ter esse cuidado muito grande de saber o que recebe, se preocupar em como passar, mas a gente tem gente no grupo que não está nem aí, né, Eulália?
Estão simplesmente passando de tudo aí. É Deus e o diabo nos mesmos cliques. É uma coisa horrorosa. Tem uma pergunta aqui de Júlia Almeida, que é nossa mediadora, inclusive. Ela pergunta assim, é uma pergunta que está dentro do que eu já fiz a você e você respondeu muito bem. Mas eu vou fazer a pergunta dela e reforçar. Como é trabalhar numa redação em tempos de tanta informação falsa circulando? Volume aumentou, a preocupação aumentou, os requisitos hoje de apuração mudaram, é para te ampliar mais aquela resposta, que está muito boa, mas assim, deve estar chegando muita coisa. Chega sempre. E o que é importante, é até bom reforçar a pergunta, porque hoje a gente tem muito acesso a dados, né? É uma questão que eu tô só preocupada aqui em relação a um aviso do Instagram, mas se eu sair eu já volto, rapidinho, tá? Não, para mim tá tranquilo aqui, chegou nada. Não, tranquilo. Em relação aos dados, hoje existe uma lei que é muito importante para a gente, que chama a Lei de Acesso à Informação, a LAI, né? Que ela determina que os dados públicos estejam disponíveis. Então, a gente tem muito mais dados à nossa disposição para fazer as checagens, né? A gente já tem treinamentos, né? Se você tiver disposição e tempo, existem institutos internacionais que te preparam, que te formam para exercer um olhar mais responsável, né? Então, assim, a gente tem mais capital intelectual para identificar e a gente tem um volume de dados muito mais acessíveis para fazer essa checagem, né? Então, eu acredito que o volume, assim, naturalmente, que com todas as pessoas com acesso à internet, chegam muitas coisas, mas você consegue fazer uma filtragem, né? Como se diz, a gente tem que ser um cartógrafo informacional, né? As informações têm que passar pelo jornalista e ele tem que dar sentido a elas, né? Ele que tem que conceber o que efetivamente é relevante ou não, o que efetivamente deve ou não ir ao ar, né? O que é importante para a vida das pessoas, porque a gente trabalha com interesse público, né? Assim, a gente trabalha pautado pelo interesse público. O que é que daquilo ali é relevante para as pessoas, né? E aí, para ser relevante, tem que ser correto, tem que ser checado. E a gente tem plataformas que colaboram nesse sentido. E quando não tem, veja que bonito, os meios se reúnem para fazer checagem mundialmente. Perfeito. Os meios se reúnem para produzir dados. Então, assim, há um fortalecimento muito grande da produção do jornalismo, né? Eu acho que é um dos antídotos importantes. A gente tem que fortalecer esse jornalismo como antídoto contra a desinformação, né? Não sei se eu respondi. Maravilhoso. Ótimo, sim. Eu acho que teve uma bronquinha técnica aí que parece que caiu a imagem da gente. Em mim, não. A mim não parou de mostrar nada. Eu tô vendo você. Aham. Aqui tá tranquilo. Ótimo. Tem uma pergunta boa aí, viu, de nossa amiga Alina Oliveira. Mas não seria utopia imaginar que a grande maioria da população tenha conhecimento e responsabilidade para fazer a checagem da informação antes de compartilhá-la? Eu tenho uma pergunta complementar aí, Eulália, a esta de Aline. Eu fico virando aqui por causa das minhas anotações, viu? Tranquilo. O grau de escolaridade das pessoas tem alguma coisa a ver com as fake news? Interfere? A gente tem alguma coisa a ver com isso? Perfeito. A Aline faz uma pergunta extremamente importante, né? Assim, não seria uma utopia, né? A gente, como diz o Galeano, né? A gente tem as utopias para seguir caminhando, né? A gente tem que acreditar que é possível, que a educação digital é possível, né? Que a educação para as mídias é possível. Mas é dificílimo, porque o desconhecimento não é privilégio necessariamente de idade, classe social, ou nível de conhecimento. Tem pessoas que têm um nível de conhecimento altíssimo, que têm graduação em áreas dificílimas, têm pós-graduação, e que não têm esse olhar treinado. Né? E aí essa questão da linha é muito importante porque quem se interessa tem esse papel do educar, né? Alguns meios até dizem
trazem uma certa cartilha de como você abordar o familiar do grupo, né? Chame-o no privado, fale de forma cortês, não coloque-o numa situação desagradável no grupo, né? Então, assim, é importante saber como abordar, porque senão a gente acaba trazendo um desinteresse nesse processo e a situação fica ainda mais difícil de ser não resolvida, porque a gente não sabe se é possível, né? Não sabe como, se existe não existe uma forma de resolver definitivamente, mas pelo menos de dificultar, né? Dificultar que ela tenha essa força tão grande. Mas essa questão que a Aline colocou é muito importante. Opa, deu uma travadinha na nossa professora. Voltei. Pronto, agora não vai acontecer mais nada. Tudo certo. Pronto. Sempre dá. Voltei rápido, tá tudo bem? Sim, tudo bem. Pronto. Então, a outra questão, agora eu só me perdi com essa pequena questão. Não, você respondeu bem as duas situações que eu coloquei nessa questão de Aline, a escolaridade das pessoas. Se você me deu um show aí. Então, é isso. Tem uma universidade dos Estados Unidos, fez um estudo com as pessoas da universidade e detectou que mesmo pessoas graduadas não sabem identificar se um título é falso ou verdadeiro. Não sabem. Então, assim, a educação midiática tem que começar no ensino fundamental, né? Que são propostas, inclusive, super importantes. Tem institutos como Palavra Aberta, que é um instituto que trabalha com essa ideia de levar a educação digital para a sala de aula. Tem diversos países que já trabalham de forma muito séria, né, essa questão, né, como prioridade educacional. Então, é algo que não tem idade, né? Não tem idade, nem nível de escolaridade. Naturalmente que, assim, os jovens, eles têm muito acesso aos meios e, às vezes, não sabem o que fazer com tanta informação. E aí cabe a nós estarmos ali vigilantes, né? É preciso estar atento e forte, como diz a música, né? Tem que ficar atento e forte. Semana passada, a gente teve um encontro muito bacana com uma psicóloga especializada, atuante na área de orientação profissional. E ela está trabalhando naturalmente agora com os nativos digitais. Essa turma que já nasceu plugada, conectada, que se mede em porcentagem de bateria. Assim, o pessoal altamente hypado na tecnologia. E eu me coloquei na situação dela, de que eu só tive acesso a computador aos 17 anos de idade, para usar. Já tive acesso pingado, mas para usar somente na universidade, quando eu entrei. E eu vou jogar um pouco para perguntar a você em relação a isso. Como é o teu aluno hoje, nativo digital? E ao mesmo tempo não tem como fugir. O nativo digital de uma situação com uma classe mais baixa, que não tem acesso à tecnologia. Quem é essa pessoa hoje que está na tua sala de aula? Na minha sala de aula, os alunos já são muito conectados, em termos, inclusive, do que se recebe. Né? Eles já têm uma criticidade muito aguçada. Né? Eles têm acesso a tudo, eles sabem olhar diversas fontes. Então, assim, é um universo privilegiado. E é o que eu digo. O conhecimento, eu sempre reforço isso que eu falo, quando eu tenho a oportunidade de fala, eu sempre reforço. Conhecimento agrega responsabilidade. Né? O conhecimento também responde pelo nome de responsabilidade. Uma vez que a gente tem esse saber, a gente tem muito mais responsabilidade, porque quando a gente compartilha um conteúdo, as pessoas dizem, não, mas foi tal pessoa que compartilhou, só pode ser verdade. Que é a ideia do capital social, né? E aí aumenta ainda mais a responsabilidade mesmo, né? Quando a gente está nesse jogo, nessa vida em rede. Então, assim, pelo menos assim, como é curso de jornalismo e são jovens que já estão em semestres mais avançados, eles já têm essa visão e esse cuidado, né? Que a gente tem que ser vigilante sempre. Não dá para dizer, ok, aprendi, já está tudo certo, né? Eu já sei o caminho, porque o caminho vai mudar e você vai entrar em outro labirinto. Né? Não adianta a gente achar que já entendeu como é a educação midiática e encerrou por aí. A gente se formou. Não. É uma formação permanente e infinita. Pois é, a gente jornalista não para nunca, né? Não pode parar nunca, né?
jornalistas, médicos, advogados, tem alguns setores que é muito a mudança é permanente, né? Além de fez uma pergunta, mais uma muito boa. Nesse caso, ela vai voltar para o fator emocional, tá? O fator emocional conta mais, ou seja, mesmo as pessoas esclarecidas podem produzir e reproduzir notícias falsas que vão de encontro aos seus desejos, anseios e intenções. Posso temperar um pouquinho com um pedaço de uma resposta minha? Eu acho que quando ele replica sem muita preocupação é porque ele tem um certo interesse. Ele se encontra naquele poder de fala, naquela fala, na sua orientação. Jogo para você. Pronto. Excelente essa questão que a Aline coloca. A gente está num cenário contemporâneo que chama, em que tem até uma palavra que foi tida como uma palavra do ano, que chama pós-verdade. Né? A gente vive em um contexto em que as emoções elas falam mais que os fatos. E a verdade, ela está muito. A nossa ideia de verdade está atrelada hoje, quando a gente fala em redes e fala em relação ao contemporâneo, ao que se chama de viés cognitivo. Né? O que é isso, assim? É como a Aline coloca, aquilo que eu queria que fosse verdade, eu tenho mais propensão a acreditar que efetivamente é. Perfeito. Vamos supor que eu gosto de determinado. Enfim, vamos supor. Aliás, vamos falar da pandemia, né? Que é um exemplo Sim. que eu sempre uso. Todo mundo hoje gostaria de ter a notícia na mão agora que a vacina já está em teste avançado e que mês que vem ela já vai estar disponível. Aí a gente supõe que essa informação chega agora no celular de todo mundo. Imediatamente vai tocar o quê? O nosso desejo de que aquilo seja verdade. A gente vai ficar emocionado, de repente não vai nem ler o conteúdo, já vai ver o título, vacina... vacina entra no mercado mês que vem, vamos supor. Então a gente já vai clicar, não vai checar, não vai achar estranho né, para a pessoa que não está atenta, não vai achar estranho a forma como o conteúdo, o título, não vai ler o conteúdo, não vai ver quem são as fontes que estão sendo ouvidas, né, pelo conteúdo, não vai ver que conexões estão sendo feitas na matéria, né? Qual o contexto que ela foi escrita. Porque pode ser que seja vacina para outra doença. Né? Foi encontrada vacina, mas você já está tão monotemático, né? Você só pensa, né, nesse tema. Então, assim, são variáveis extremamente complexas. Né? Tem a questão do desejo, tem a questão da emoção. Então, assim, é natural que isso aconteça. Que você acabe compartilhando aquilo que você gostaria que fosse verdade. Mas, infelizmente, nem tudo que a gente gostaria que fosse factualmente né? Porque a gente vai falar sobre a verdade factual, né? Que é essa daqui, Hannah Arendt, que tem até uma imagenzinha dela aqui. Que é que ela fala, né? Que ela é efêmera, né? Enfim, mas a gente trabalha com a verdade factual. E ela é extremamente importante. Se é isso e pronto. Né? Isso está provado, é dessa maneira. Mas a gente sabe que é um cenário muito desafiador. Né? É um cenário que a gente tem que ficar atento a essas entrelinhas, sabe? Tem que ficar atento a esse conteúdo que pode ser manipulado. Tem uma professora que chama Claire Water, que ela fundou uma instituição chamada First Draft, que é como se fosse o berço dos checadores de fatos, né? Aqui na nossa região, na América, né? E ela fala disso, né? Como é que essa informação ela se apresenta? Às vezes faz uma falsa conexão, né? Uma manchete diz uma coisa e o texto diz outra. Está num falso contexto, por exemplo, tem algo que foi verdade em determinado período, mas não é verdade hoje. Por exemplo, no Enem, né? Teve um ano em que ele efetivamente teve problemas e ele teve que ser adiado por conta das provas e era em determinado ano. Mas quando foi, salvo engano, 2012, as pessoas compartilhavam como se tivesse sido agora. Né? Como algo de anos atrás. Então, assim, você tem que checar que data, né? Qual foi a data em que aquilo foi publicado? Que às vezes nem isso as pessoas checam. Foi verdade, factual, aquilo efetivamente aconteceu, mas foi em outro contexto, né? Falando muito, né?
Nada, ótimo, pode falar muito mais. Ó, eu vou puxar um gancho aqui, não tem como negar que a explosão desse grande movimento tecnológico, comunicacional na mão da gente, que é o smartphone, e essa alta tecnologia que está na nossa mão, faz com que tudo isso seja muito potencializado. Fake news não é novidade, boato não é verdade, não é novidade, mas a forma e a potência de alcance, notadamente hoje, é notada por causa das novas tecnologias da informação. A gente tem hoje, como o Sistema Globo, que você trabalha, o Fato ou Fake, existe a Agência Lupa, existe o E-Farsas e outros que trabalham nessa mesma linha. Eu lembro que há alguns anos, a Globo diariamente postava no G1 como se fosse um glossário dos memes. Por que esses trend topics estão aí? Ou seja, eles faziam uma lista com os memes e ia explicando. Ah, isso aqui é porque não sei o quê. Ah, estão falando muito disso porque isso aqui é um assunto assim, assim, assado. E era muito bacana, é muito lúdico. E é um pouquinho da tradução para quem não é tão do ramo, digamos assim, ou para quem não é tão usuário avançado. Hoje em dia, esses canais que trabalham contra as fake news têm esse papel de orientar a gente para confirmar ou não essas notícias dadas como grandes necessidades até da humanidade, como é o caso da vacina do Covid, que está todo mundo querendo, mas ninguém pode confirmar. Minha pergunta as fake news também são pauta contra a informação? Se algo está sendo muito discutido, é extremamente importante que ele seja enfrentado. Né? Até para que a gente possa dar às pessoas a oportunidade de terem, que as pessoas possam ter acesso ao que a ciência está trabalhando como evidência, como algo que foi analisado, que foi testado. Né? Então, assim, se algo, que é o próprio critério de noticiabilidade também, né? Se algo é muito discutido, a gente tem que ficar atento. Tem que ficar atento para, sendo necessário, reforçar que aquilo ali não está correto, né? E aí, você falou uma coisa extremamente delicada e importante, que, por exemplo, as sátiras, né? Tem maneiras, assim, que são críticas, né? E as pessoas também têm que entender. Aí é a questão que a Aline fala, né? É uma sofisticação que demanda uma sensibilidade maior, né? Para entender que aquilo ali é uma crítica e não algo manipulado porque você tem que entender o que é manipulado para fazer deliberadamente, para desinformar, e aquilo que é feito para produzir crítica, né? Tem uma questão que é muito importante, já que vocês tocaram nessa questão, que se chama de economia das emoções. A nossa atenção vale muito. A gente vive num espaço de muitas telas, a gente tem acesso a muito conteúdo, e todo mundo está lutando pela nossa atenção. Então, assim, o tempo que a gente passa em uma página, o tempo de visualização gera receita. Uhum. Né? Então, é importante a gente entender que nesse lugar de consumo, a gente, de alguma forma, também está contribuindo para gerar métrica, para ser rastreado, né? Porque a nossa atenção ela é mensurada, né? Então, assim, é importante a gente ter essa noção também, né? Do nosso lugar nesse cenário, né? Essa informação é muito importante porque a gente vê no final quais são os grandes temas que movimentam os cliques e os acessos, que hoje, infelizmente, ainda norteiam esse movimento econômico, financeiro da publicidade digital. Você me trouxe um argumento que eu anotei aqui, que eu vou grifar em letras garrafais depois, viu? Economia das emoções. Eu achei incrível isso aqui. Vamos falar disso depois, viu? Hoje mais não, mas é um assunto riquíssimo. Estamos chegando nos nossos finalmente. Tá incrível essa troca de figurinhas da gente aqui. Tá muito leve e muito boa. Quem tiver uma perguntinha aí, eu acho que já chegamos no limite. Já temos mais uma aqui a fazer. Já vou adiantando meu agradecimento gigante a você por sua contribuição e sua atenção. Eu tenho ainda uma perguntinha para fazer, viu? Júlia de Almeida observa: professora, existe uma fórmula de como reconhecer fake news? Eu vou puxar um ganchinho aqui no que ela fala, em relação a coisas que já falamos e a assuntos mais específicos ainda. Consideração da fonte, saber o ler a mais, linkar para ver se aquilo é verdade.
Assuntos como preconceito, racismo, grosserias, adjetivações, são marcas de fake news. Jogo para você, me dá mais uma listinha aí, como é que se Pronto. reconhece de fake news? Sim, olha, é importante que a gente... Qual a nossa postura? Né? Qual a nossa postura diante de qualquer conteúdo? Porque, assim, se você tem alguma dificuldade de saber, diante do que você recebe, a forma sofisticada como ela se apresenta, tem algumas questões que as próprias agências de checagem já sugerem. Ela é além do título. Isso é inegociável. Né? Desconfie daquele texto alarmista. Né? Se tem algo muito... Então, assim, sempre questionador, né? Nunca aceitar, nunca ser um receptor e um compartilhador passivo. Todos temos um papel importante nessa rede, né? Se o texto tem muita informação genérica, né? Isso também é um sinal. Muito erro de português, o próprio endereço, às vezes tem lá o nome do meio de comunicação, mas ele não te leva efetivamente ao meio. Né? Então, ficar atento à questão do endereço, quando você vê o título e o endereço, o link, que está, às vezes, na rede. Né? Conferir a data de publicação, isso é fundamental, que é aquilo que a gente falou. Pode ter acontecido, mas muito tempo atrás. Né? Pode ser verdade, pode ter sido verdade, mas há um bom tempo. Monitorar os meios tradicionais. Mesmo que você tenha alguma questão em relação a alguma questão editorial com algum meio, tem tantos meios trabalhando de forma coerente e correta no Brasil. Leia os textos tradicionais, eles estão pautando isso, né? Estão atentos a essa questão, é um excelente sinal, né? E buscar as fontes oficiais, né? Porque aí é a ideia que a Aline fala, né? Que é extremamente importante, que é essa utopia de que a gente tem que acreditar no potencial das pessoas em estar nesse lugar do checador, né? Porque não tem saída a não ser educação. Enfim, e outras questões que estão sendo discutidas, enfim, que a gente não vai dar tempo de aprofundar, mas é uma questão que tá sempre em evidência e está sempre sendo ressignificada, né? Eulália, eu só tenho a agradecer. Foi uma aula, a sua fala muito tranquila, muito leve, muito oportuna, porque fake news não tem tempo, ela está permanentemente no nosso dia a dia. Agradeço a quem participou, a quem interagiu, a quem deixou algumas perguntas. Esse tema perpassa. Eu falo isso no meu caso, de comunicação digital. A gente não é de comunicação, a gente é do mundo digital. Eu transito em todas as áreas, em todas as frentes. Por isso que eu trago esse consumo de informação à frente do meu trabalho. Eu falo muito de qualquer área. Eu preciso entrar, estudar e navegar muito para entender o perfil do meu cliente. Fake news está intrinsecamente no conteúdo, porque a gente não pode ser nunca apoiador do que não é verdade. A gente pode prejudicar muito a comunicação, a nossa empresa, ao nosso cliente, ao nosso cliente final. E deixo para você os finalmente, e já lhe agradeço mais uma vez. E espero poder marcar outra, viu? Essa conversa aqui não tem fim. Eu que agradeço as pessoas que vieram, deixaram mensagens tão carinhosas, trouxeram as perguntas tão pertinentes. E assim, convidar para entender que esse é um lugar eternamente desafiador, né? Que a gente nunca entenda, que a gente entenda que nunca acabou, né? É um processo contínuo de aprender, de reaprender e de conceber que a gente sempre vai demandar ainda mais energia e atenção da gente, né? Para que a gente possa não contribuir para uma desordem informacional, né? Mas que a gente possa contribuir para uma informação de qualidade que pode salvar tanta gente, né? Bacana. Eulália, muito obrigado, boa noite e continuemos conectados aí, viu? Bons assuntos sempre. Eu quem agradeço, Obrigado. desejo boa sorte e tudo de bom para todo mundo. Até mais. Muito obrigado, boa noite. Boa noite, pessoal. Bom São João. Bom São João.